Fala aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Newton e eu estou aqui com um grande amigo meu, Felipe, para a gente conversar um pouquinho sobre os perigos das telas para as crianças e adolescentes, né, principalmente. E a gente vai ter uma conversa aqui. O Felipe é um grande amigo meu de infância, um músico excepcional, um cara muito estudioso que agora está fazendo essa pesquisa aí nessa área. E a gente vai começar esse papo aqui. Felipe, bem-vindo, meu irmão. Valeu, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, meu grande amigo Newton. A gente está junto aqui, hoje tratando de um tema muito importante, um tema que venho estudando. Além de ser da área de tecnologia, né, eu sou um programador de formação, hoje tenho estudado muito também a respeito da parte da neurociência, do comportamento humano, e tenho me aprofundado bastante nesse assunto, vício digital, telas, e o que isso vem causando na geração contemporânea. Tudo bem, Felipe, eu vou começar aqui falando sobre um relato de um aluno meu. Eu comecei a dar aula para ele no colégio e sempre foi um aluno assim, muito hiperativo. Não tinha foco e tinha muita dificuldade de aprendizado. E aí a mãe sempre foi procurar alguma solução, fez vários exames em vários tipos de médicos diferentes e eles nunca acharam nada no menino. Por fim, o último médico que eles foram fez todo um exame assim, né, neurológico e tal, e por final não acharam nada no menino. E aí o que o médico receitou para ela? Leva ele para aula de música, leva ele para fazer algum esporte, mas o principal, tira a tela desse menino. Por quê? Porque segundo a própria mãe falava, o menino ficava o dia inteiro jogando Free Fire, ficava muito tempo na tela. Esse menino parou de ficar tanto tempo na tela, foi para fazer esporte, fez aula de piano comigo um tempo, e hoje, depois de 3 anos, eu vi ele recentemente na escola, esse menino é outra pessoa, com muito mais foco, está presente nas conversas, você conversa com ele, você sente que ele está presente, sabe? Então eu gostaria de começar com esse relato, e aí já emendando aqui uma pergunta para você: por que o uso de telas por crianças se tornou uma preocupação tão grande atualmente? Legal, maestro Newton. Essa pergunta é uma pergunta muito boa, muito importante, e esse relato não foi um relato trágico, foi um relato positivo. Isso é muito bom, porque a gente vê a virada de chave, né, de alguém que estava hiperativo, certo? Daí que vem essa hiperatividade cerebral. E aí, agora ele veio para a música, que ajudou a diminuir essa atividade e ainda ativar algumas outras partes do cérebro que talvez estavam impedidas de serem ativadas, certo? Então, assim, esse relato é muito importante e ainda bem que teve um bom desdobramento nesse sentido. E é um excelente testemunho. Inclusive, o fato de eu começar a ter estudado isso foi algo que aconteceu dentro da minha própria casa, na verdade. Eu tenho 3 filhos, você é meu amigo, você sabe disso. Eu tenho 2 moças gêmeas e tenho um rapaz de quase 1 ano. E um belo dia, uma das minhas filhas, dessas gêmeas, eu cheguei do serviço, estava deitado no sofá, como todo bom homem faz, chega e deita no sofá. E aí, uma das minhas filhas, com 2 anos de idade, chegou e tampou meu nariz. E nesse momento eu fiquei tentando entender o que ela estava fazendo, por que ela estava tampando meu nariz. Como que uma criança de 2 anos sabe disso, né? E aí eu deixei para ver até onde que ia isso, e daí a gente sabe respirar pela boca, porém uma criança de 2 anos não tem essa facilidade, e ela tem uma irmã gêmea e as duas dormiam junto no berço. Aí quando ela apertou meu nariz, eu perguntei: filha, o que você vai fazer? Aí ela foi e me falou: eu vou te matar. É isso que ela me falou: eu vou te matar. Aí a pergunta que eu faço, aí é uma pergunta retórica, é para a gente pensar: onde que uma criança de 2 anos sabe que apertar o nariz mata alguém? Não sabe. Uma criança de 2 anos não sabe disso. Ela viu isso em algum lugar. E a gente que trabalha, às vezes a gente não sabe o que acontece quando a criança está longe da gente, a gente não consegue monitorar, né?
apesar de ter algumas ferramentas para isso, mas uma criança de 2 anos, em hipótese alguma, tem que ter um celular na mão, certo? Então vamos lá. Aí depois disso eu comecei a despertar essa curiosidade. Poxa, onde ela viu? Ela viu na internet. Se ela viu na internet, o que ela está assistindo, o que ela está consumindo? Então, aí que vem o perigo. Imagina na calada da noite, na madrugada, ela aperta o nariz da irmã que não sabe respirar pela boca. O que ia acontecer? Certo? Então eu comecei a me preocupar com esse assunto. E aí quando você me faz essa pergunta do porquê que isso está acontecendo, justamente porque isso prejudica a evolução da criança. Uma criança, ela está num processo de desenvolvimento hormonal. Uma criança está no processo de crescimento, tem hormônios à flor da pele trabalhando incessantemente para dar um crescimento para essa criança. E quando ela fica hiperestimulada, que é o que as telas fazem, ela prejudica o desenvolvimento da criança. Então, por isso que é um tema tão urgente de ser debatido e muitas pessoas têm ignorado. Eu fui um pouco extenso até para fazer essa introdução, maestro, trazendo o que aconteceu dentro da minha casa e do porquê que a gente tem que se preocupar. Beleza? Não sei se consegui responder a pergunta. Perfeito. Vamos para a segunda pergunta aqui. O que mudou na infância com a popularização dos celulares e tablets? Hoje nós temos crianças, assim como você trouxe o relato desse aluno que você teve, nós temos crianças com déficit de atenção. Você faz uma análise do número de TDAH que tem sido, o número de diagnóstico de crianças com TDAH que tem sido elaborado pelos médicos. O médico tem emitido vários diagnósticos de criança com déficit de atenção e hiperatividade, né? Engraçado que esse número aumentou muito Você percebeu isso também? Cá, né? Principalmente depois da pandemia. E além do TDAH, a gente vê algumas crianças sendo diagnosticadas também com TOD, que é o transtorno obsessivo desafiador, opositor desafiador, transtorno do opositor desafiador. É aquela criança que às vezes você corrige, ele não aceita e discute com você ainda, né? Então, assim, hoje em dia, isso tem prejudicado muito. Então, você tem uma carga emocional, você tem vídeos curtos que vão trazendo vários estímulos emocionais para a criança, e se nenhum adulto lida com isso muito bem, imagina uma criança. Você entende? Então, você está tendo crianças com dificuldade de focar, você tem crianças com dificuldade de prestar atenção. Você quer um exemplo clássico? Criança não gosta de YouTube Kids, criança gosta de YouTube de adulto. Então, se você põe um YouTube Kids para ela, ela fecha e abre o outro. Isso é interessante, né? Aí, quando ela abre, ela deita o celular, e no que ela deita o celular, ela sobe, começa a ver um vídeo, e ela não termina, ela clica no outro, porque o cérebro acostumou a ver vídeo curto. Então, ela não termina de ver um vídeo de 5 minutos, porque é muito tempo. E aí você me responde, como que uma criança que não consegue ver um vídeo de 5 minutos vai ver você, professor, com uma aula de 1 hora? Então, você tem crianças com dificuldade de foco, crianças com dificuldade motora, porque criança tem que brincar. Então, esses são alguns prejuízos que têm sido observados com o uso excessivo de telas. Já que você falou sobre isso, o problema está no excesso ou a tela como um todo é vilã? Eu não acredito que a tela como um todo é vilã. A tecnologia não é vilã. A tecnologia, quando ela é utilizada como ferramenta, ela é benéfica. Agora, quando ela é utilizada como fuga, para tampar uma birra, para poder você ter tempo, aí é que está o problema. A Organização Mundial da Saúde, ela publicou um artigo que ela recomenda no máximo 1 hora diária. Entretanto... E tem a questão da idade também? Isso. Entretanto, de 0 a 5 anos, os médicos pedem para a criança não ter contato com tela. Então, Felipe, o uso excessivo de telas afeta o desenvolvimento do cérebro da criança? Afeta sim. A gente pode ver que ele afeta tanto na parte motora, como no próprio desenvolvimento cognitivo, né? Tenho inclusive uma amiga
minha, que é a tia Pati. A tia Pati, ela é uma profissional que trabalha com psicomotricidade. Então, ela trabalha com a parte motora, tanto no desenvolvimento do andar, do nadar, do falar, e trazendo isso no conceito psicológico, né? Então, a tia Pati, inclusive, ela está no Instagram, @tiapatipersonal. A tia Pati, ela é uma profissional que ela me fala assim, Felipe, brincar não é brincadeira, brincar é coisa séria. Criança tem que brincar. Porque quando a criança não brinca e ela fica parada e só consumindo telas, para o cérebro nosso, que já tem uma tendência a não querer se esforçar... Isso é preguiçoso, né? O nosso cérebro, ele é um excelente economista de energia, ele gosta de economizar energia. Então, se você ficar parado, e você parado, ele consegue produzir dopamina e liberar serotonina, ocitocina, que são alguns hormônios que estão conectados com o prazer, mas são hormônios que a gente aprendeu na nossa época, brincando, correndo, soltando pipa, e hoje parado, você consumindo isso, tocando guitarra. Então, hoje você parado e recebendo isso, por um lado, para ele entende que é bom, mas para o desenvolvimento do todo é ruim. Então, você acaba sobrecarregando alguns eixos do corpo, algum eixo hormonal, né? A gente poderia falar talvez do eixo HPA ou HPG, a gente poderia falar de alguns eixos que transitam hormônios e também da parte cerebral de neurotransmissores. E isso, o que isso quer dizer? É que quando você sobrecarrega apenas uma parte do cérebro, as outras ficam prejudicadas. Então, aí a criança não tem acesso à parte de desenvolvimento criativo que a música proporciona, né? E a música, além disso, ela te conecta com as emoções, com o desenvolvimento criativo e diversas outras áreas do cérebro que ela vai ativando, né? Agora, quando você sobrecarrega um único eixo, você tem uma hiperatividade de um eixo só, e você acaba atrapalhando as outras coisas. Então é mais ou menos por aí. Tem prejuízos no cérebro, sim, o uso excessivo. E isso pode causar atraso na fala? Pode. Outros tipos de aprendizado? Então, aí a gente pegando um gancho nisso que a gente estava falando, se você tem uma criança que está com uma parte só hiperativa, ou seja, a energia está sendo toda para aquele lado, então outros lados podem ser prejudicados. Então o cérebro deixa de mandar energia ou de gerar as sinapses, né? Que dentro do processo de os neurotransmissores no cérebro, né? Então às vezes ocorrem as sinapses, onde um neurônio encontra com o outro e aí vai ativando outras partes do cérebro. Então você deixa de criar conexões neurais. E quando você não cria, existe uma coisa do cérebro da gente que acostuma com isso, com essa mesmice, com essa coisa. E para ele não ativar outros lugares, ele poupa energia. E aí acaba atrasando a fala, o desenvolvimento motor, a parte criativa e por aí vai. E o que acontece com o fato da criança ficar irritada ou agressiva quando é tirado o celular? Quando ela está muito acostumada a ficar muito no telefone e o pai retira e ela fica agressiva, o que acontece? Cara, isso é uma pergunta muito interessante, maestro, porque quando você, por exemplo, aqui é talvez uma comparação, eu acredito que não seja uma comparação esdrúxula e não tão desrespeitosa, mas enfim, quando você tem uma pessoa que é dependente químico, uma pessoa que usa drogas pesadas, aquilo que ele sente são sensações de prazer, certo? Então o cérebro ele libera vários hormônios do prazer, inclusive a dopamina, e isso faz com que a pessoa fique dependente daquele estado emocional. Então ela vicia em sentir prazer. E quando você proíbe ou tira isso de um dependente químico, ele tem uma crise de abstinência. E dentro de uma crise de abstinência, essa pessoa tem comportamentos agressivos, raivosos,
porque você está tirando dela a fonte de prazer. E nesse sentido, é o mesmo que o cérebro tem, é o mesmo comportamento de quando você arranca um celular da mão de uma criança. Por quê? Porque o cérebro entendeu automaticamente que aquilo ali é a fonte de prazer. Isso não acontece só com criança, maestro, inclusive com a gente. Nós temos, às vezes, a gente usa muito o celular. Quantas vezes você já desbloqueou o celular e esqueceu o que você ia fazer? É porque, às vezes, você está meio ansioso, estressado com alguma coisa, automaticamente o cérebro atrelou o prazer à tela. Então você chega, desbloqueia para ter prazer. E tem uma coisa que acontece também, que às vezes a gente, por exemplo, tem muitos aplicativos úteis no celular, vários, né? Mas aí a gente tem a tendência de ir entrar primeiro na rede social e depois ir resolver o que a gente tem que resolver. É isso aí. Então, primeiro você confere um feed, pegadinha. confere a notificação, depois você vai ver o que você tem que fazer. E é exatamente isso, cara, que acontece. E aí, como ele é uma fonte de prazer e o pai tira, a criança não é que ela está irritada, não é que ela é mal criada, não é que ela é desobediente. Na verdade, é uma crise de abstinência. É uma crise de abstinência, porque você está tirando a fonte de prazer. Ô Felipe, quais são os sinais de alerta que os pais devem observar? Legal, vamos lá. Tem um livro que eu estou lendo recentemente, do Augusto Cury, inclusive, que ele trata a respeito da ansiedade, o mal do século. Então, inclusive, eu estava conversando com uma amiga psicóloga e ela fala que existem muitos diagnósticos de TDAH que não são TDAH. Às vezes é SPA. SPA é a síndrome do pensamento acelerado. E aí, ela tem alguns sintomas, tá? Então isso é patológico, inclusive, está virando doença. Então SPA, pensamento acelerado, irritabilidade, ansiedade, dificuldade no sono, dificuldade para comer, dificuldade em relacionamentos sociais, dificuldade de conversar. Isso tudo são comportamentos que devem ser observados, que geram preocupação. Inclusive, isso tudo é sintoma da SPA e é sintoma de uma outra coisa chamada nomofobia, que eu acho que mais para frente a gente pode explorar melhor sobre isso. Mas é basicamente esses sintomas da SPA, a irritabilidade deve ser observada, a ansiedade, isso tudo tem que ser observado. Interfere no sono também da criança? Interfere demais, porque além de tudo, o celular emite luz azul, né? E a luz azul atrapalha no sono, inclusive. Então, além disso, além da luz azul, o próprio exagero de informação que é lançado nas telas. Observe bem, maestro, que a gente não está preparado para viver uma transição de sentimentos ao mesmo tempo. Por exemplo, agora eu estou irritado, daqui 5 minutos eu estou feliz, daqui 5 minutos eu estou triste. Por que eu falo isso? Porque você está navegando nos feeds do TikTok, nos Reels do Instagram, e ali você vê um vídeo que te deixa nervoso, daqui a pouco você vê um vídeo que te faz rir, daqui a pouco você vê um vídeo que faz você sentir remorso, daqui a pouco tem um vídeo que te gera empatia. Então essa carga emocional, nós não estamos preparados para lidar com isso de forma tão rápida. Se nós não estamos, imagina uma criança, entende? O risco e os problemas que isso traz. Agora, com relação ao papel da família, qual é o papel dos pais nesse controle do uso das telas? Legal, muito bom. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito importante, que a gente precisa, inclusive, de refletir, porque o lugar de pai é na presença no lar. E às vezes o que a gente percebe, o papel da família, o papel social é transformar a casa em um lar, em um ambiente familiar. E muitas pessoas têm transformado conversas de mesa, de jantar, aquele lugar bonito, em cada um num celular, buscando prazer em telas. E aí que eu te pergunto, o exemplo dos pais. Exatamente Poesia. isso. Cara, e é exatamente sobre isso que eu venho falando ultimamente, inclusive no Instagram,
em algumas redes sociais onde eu posso falar abertamente, a criança, ninguém ensina ela o que é mexer no celular, ela vai pelo exemplo, porque criança aprende pelo exemplo, ela vê o pai e sabe que o pai está indo para lá para mexer no celular, para se libertar do acúmulo de trabalho, para se libertar da ansiedade, para se libertar da tristeza, ele busca aquilo e a criança aprende a buscá-la também, então ela vai pelo exemplo, e então eu acredito que primeiro começa nos pais. Olha, uma vez me perguntaram, Felipe, uma vez falaram comigo, meu filho está dentro de casa, está no videogame e assim num contexto religioso, o Satanás está tomando conta da minha família, que o menino fica 3 dias dentro do quarto e não sai de lá. Aí eu te pergunto, maestro Newton, quem que deu o videogame para a criança? Foi o Satanás ou foi o pai? Quem que dá o celular para a criança? E depois a culpa de um lar desestruturado, destruída, de quem? É do Satanás? Eu acho que isso é uma pergunta pesada, sim, é pesada, mas eu acho que vale a reflexão, porque o exemplo começa com os pais. Perfeito. E, pegando o gancho, como os pais fazem para impor limite e sem gerar conflito? Mesmo dando o exemplo, além de dar o exemplo, como ele consegue colocar esse limite sem gerar o conflito, depois que a criança já está com esse excesso de dopamina, com esse... Legal, essa é uma pergunta muito boa, eu acho que é uma pergunta que vai ajudando a fechar esse ciclo de pensamento, tá? A gente apresenta um problema, mas não adianta a gente falar se não tiver uma solução, né? Então vamos lá, é uma pergunta muito importante, porque você não consegue chegar e simplesmente falar que não pode. Beleza, vocês estão apresentando para a gente um problema, mas o que eu faço no lugar disso? Ok, então não é sobre tirar a tela, é o que eu coloco no lugar. Então no lugar da tela eu posso colocar presença, porque muitas das vezes o pai ou a mãe entrega um celular para ele ter um tempo sozinho, mas às vezes o que o filho quer é um tempo com você, e você agora que é pai, você sente essa necessidade de estar perto, e o filho quer estar perto do pai, o filho toda hora fala, papai, eu quero brincar, brinque comigo, ele quer isso, aí no lugar de você brincar, você dá uma tela. Então, o que a gente precisa de começar a refletir, é nos colocar no lugar da tela. Às vezes a mãe, eu sei que é difícil, porque você quer dar conta do serviço de casa, muito rápido, e deixar a casa limpa, mas a criança num processo de desenvolvimento, às vezes, você pode colocar ela para lavar vasilha com você, você pode dar uma buchinha na mão dela, olha, enquanto eu lavo as vasilhas de fritura, você lava as louças, lava os copos, talvez. E muitas, dependendo da idade, eles ficam muito satisfeitos de fazer isso. É porque para ele é uma terapia, vai ser uma brincadeira, e mais importante do que lavar a vasilha, é que ele vai estar junto com o pai e com a mãe. Papai, filho, vamos lá lavar o carro com o pai, vamos lavar a moto com o pai, vamos lavar a calçada. Para ele é uma brincadeira, e toda essa tarefa difícil, que é rotineira da dona de casa, do pai de família, pode virar uma brincadeira com a criança. E mais do que isso, é se colocar no lugar da tela, mas não é fácil. Você vai aos poucos e você vai trocando tela por presença. É bonito isso, né? Tocar a tela por presença. Isso é bonito, e é isso que a gente tem que fazer. Inclusive eu estou lendo um livro que fala... O título do livro é Ser Pai é Ser Presente. Isso, cara, acho que você resumiu muito bem tudo que a gente está falando, porque o que a gente tem feito muito é trocar presença por tela. Então, no lugar nosso de presença, a gente dá a tela. No lugar do pai, a gente põe um influencer para educar o nosso filho, e depois o filho desenvolve um comportamento que você não gostaria, aí é um problema grande para ser resolvido. Perfeito, Felipe. Muito obrigado. Você gostaria de deixar uma mensagem final para os pais que estão nos ouvindo? Claro, eu acho que o que a gente está falando aqui, eu, Felipe, maestro Newton, é que vocês têm que ser pais presentes, porque lar é lugar de presença, filhos são herança do Senhor,
Filhos a gente ganha como um presente da parte de Deus. E ninguém melhor do que nós para cuidar dos nossos filhos. Então, o nosso convite hoje não é simplesmente arrancar as telas, é colocar-se no lugar delas na vida dos seus filhos, que o que eles mais precisam hoje é de pais e mães presentes, ok? Então, não é terceirizar a educação, que é nossa responsabilidade de pais. Então, é justamente assumir essa nossa responsabilidade. Então, eu creio que, sendo assim, a gente vai ter lares mais felizes, crianças mais felizes, focadas, inclusive com notas boas na escola e aprendendo coisas boas. E, como eu estou falando com o maestro, se você não tem um filho ainda estudando música, música hoje é uma das melhores terapias. Não é um custo, não é um gasto que você vai ter. Na verdade, é um investimento que você está fazendo na vida do seu filho, porque são inúmeras áreas do cérebro que são ativadas quando uma criança estuda música. Então, fique atento a esses detalhes e procure uma vida mais saudável dentro da sua casa. Eu agradeço, maestro Newton, pela oportunidade de poder falar desse assunto e esse tema tão relevante, importante e um tema atual e que precisa de ser falado e refletido. Meu irmão, muito obrigado. Uma honra ter você aqui. A satisfação é toda minha. Muito obrigado a todos que estão vendo aí. Um abraço a todos, um feliz ano novo para você, para sua família. Deus continue abençoando. Valeu, muito obrigado. E se você quiser acompanhar algum outro conteúdo como esse, eu venho sempre falando nas minhas redes sociais. Apesar de estar falando sobre os problemas que ela vem causando, mas se você utiliza como ferramenta, é uma boa opção. E eu estou lá nas minhas redes sociais, pode seguir @eufelipe Teixeira. Muito obrigado. Perfeito, meu irmão. Um abraço. Valeu, um abraço.